Elas são maravilhosas, capazes de fazer a gente aprender coisas, dar boas risadas, conhecer assuntos e pessoas, reencontrar amigos, fazer denúncias também, colocar a boca no trombone, como se dizia antigamente. Mas elas também podem ser cruéis, reforçar estereótipos, criar bolhas, alienar pessoas e, claro, disseminar conteúdo que não agrega e, além de tudo, engana, ludibria, divide e prejudica nossas vidas. Logicamente, eu estou falando das redes sociais, e saber usá-las com sabedoria talvez seja um dos maiores desafios da atualidade. Eu sou a Aline Castro, este é mais um podcast de sobrevivência, aquele espaço dedicado a divulgar projetos bem-sucedidos e boas práticas do mundo da comunicação pública. Se você tem alguma boa experiência que queira me contar, é só me marcar nas redes sociais, justamente nas redes sociais, olha só. Você me encontra como Aline Castro Comunica. Pessoal, no case de hoje, a gente vai conhecer uma iniciativa recente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eles lançaram um guia de boas práticas nas redes sociais, e quem vai contar os bastidores dessa publicação é a Clarissa Escárdua, que é coordenadora de publicidade e redes sociais da Secretaria de Comunicação do TCE Espírito Santo. Ela tem mais de 20 anos de experiência no mundo da comunicação pública, então vamos logo ouvir a Clarissa. Olá, Aline. Um olá para todos que nos acompanham aqui nesse podcast incrível, que eu sou fã, que eu acompanho, que eu aproveito muito dos conteúdos que são abordados aqui. E hoje é uma alegria estar aqui, não só como ouvinte, mas como sua entrevistada. Então, é uma satisfação enorme. Vamos falar do nosso guia de boas práticas em redes sociais, que o Tribunal de Contas do Espírito Santo lançou recentemente, por meio de nós, a Secretaria de Comunicação. Mas antes de explicar melhor assim sobre o guia, falar sobre o guia, é importante só eu dizer que esse produto, ele vem de uma pauta que hoje é prioridade para nós no tribunal, que é a desinformação, que é o combate à desinformação. Então, vamos dizer que ele não é uma ação isolada. Então, ele vem de um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí principalmente nos últimos 2 anos, e com foco nessa pauta. Posso dar aqui alguns exemplos recentes, né? Que nós somos parceiros do Supremo Tribunal Federal no programa de combate à desinformação que eles têm. Nós recentemente assinamos um termo de cooperação que foi assinado no Espírito Santo com os poderes, com 7 instituições públicas do Estado, com o objetivo de nós, das secretarias de comunicação, atuarmos de maneira conjunta com conteúdos informativos, com conteúdos de conscientização para o cidadão capixaba. Então, e aí, na sequência disso, nós lançamos o Guia de Boas Práticas em Redes Sociais. O guia foi lançado no dia 1º de abril e de lá para cá temos milhares de visualizações e downloads, um material muito bem aceito. E mais do que um documento de referência, o nosso objetivo é que ele seja um convite à reflexão sobre o papel de cada um no mundo virtual, que ele seja vivenciado no dia a dia e inspire o uso consciente das redes sociais, promovendo um ambiente digital pautado pelo respeito e pelo compromisso com a verdade. Muito bem, a gente ouve agora a Clarice explicando um pouco sobre contexto, sobre a escolha de tornar o guia algo realmente público, né, para toda a população capixaba, e também sobre como o guia foi estruturado. As redes sociais revolucionaram, né, a maneira como nos comunicamos, como consumimos informações, como interagimos com as pessoas, com as instituições públicas. Sem dúvida, uma oportunidade valiosa para a gente fortalecer a transparência, informar, engajar com a sociedade. Mas se antes, vamos dizer, dos anos 2000, nós tínhamos ali acesso a poucos canais para a gente divulgar uma informação, para a gente receber uma notícia, saber de uma informação, era pelos canais, né, pelos meios de comunicação de massa, jornal impresso, TV, rádio. Hoje a gente vê uma profusão de canais. Todo usuário, toda pessoa que tem uma conta numa rede social, ele divulga a notícia, ele se comunica, e independente do número de seguidores que ele tem. Não precisa ser 1 milhão para ele influenciar. Ele influencia a sua base, que seja 100
100 seguidores, ele vai informar, ele vai publicar uma notícia, ele vai compartilhar uma informação, essas pessoas serão impactadas, elas serão influenciadas por essa notícia que ele vai compartilhar. Então, por isso o guia, ele vem para ser um instrumento de educação midiática, para orientar esse usuário sobre boas práticas que evitem riscos como a disseminação de informações inadequadas e reforça, né, o papel das redes sociais como ferramentas indispensáveis para a comunicação interpessoal e também para a comunicação pública. O conteúdo do nosso guia, ele pode ser aproveitado e deve ser aproveitado por todo usuário de rede social. Qualquer pessoa que tem um perfil em rede social pode fazer uso das orientações que estão aqui, que estão no guia, né? E também, claro, os nossos servidores, auditores e membros do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O conteúdo foi dividido em 4 grandes capítulos. O primeiro sobre as redes sociais, quem são as redes, um pouco da característica de cada uma, a transformação e os desafios trazidos com as redes sociais. Depois a gente entra nessa pauta super importante que é a desinformação, perigos no dia a dia, fake news e inteligência artificial, como identificar uma notícia falsa, né? Então, assim, orientações para o dia a dia mesmo sobre verificar imagens, desconfiar de mensagens encaminhadas, analisar a qualidade do conteúdo, consultar fontes, entre outras, né? E em tempos de desinformação é importante a gente ressaltar a função do jornalismo profissional, né? Que se mantém indispensável, afinal, ela é baseada em alguns princípios fundamentais que se tornam cada vez mais relevantes nesse cenário de profusão de notícia, de informação, que é a apuração e a checagem dos fatos. Então, às vezes tem dúvida, um dos caminhos é esse, né? É a gente checar um meio de comunicação consolidado, de confiança, consultar o jornalismo profissional, que com certeza já é um grande caminho para a gente evitar o compartilhamento de informações que podem não ser verdadeiras, né? E aí a gente entra no capítulo do usuário e das boas práticas no uso das redes sociais. Independente do nível de proximidade que a pessoa tem com a rede, do tempo que ela se mantém conectado, seguir algumas dicas básicas vai melhorar a experiência online e vai evitar problemas, né, com a desinformação, com ataques virtuais, com exposições desnecessárias. E quando a gente fala em servidor público, o uso das redes sociais exige ainda mais cautela e profissionalismo. No ambiente digital, onde as informações se propagam rapidamente, o comportamento de quem trabalha em um órgão público pode fortalecer ou até comprometer, né, comprometer a sua reputação. Então, claro, deixando claro que é responsabilidade de cada servidor navegar, se portar adequadamente nas redes sociais, mas seguir algumas orientações pode evitar equívocos, né, e vai garantir que a comunicação seja realizada de maneira mais adequada. E nesse ponto, a gente faz até um convite, né, para o usuário, que tal usar as redes sociais para o bem? Porque a gente vê tanta gente empenhada em compartilhar coisa ruim, né, coisa negativa, informação falsa, que eu acho que as pessoas que estão ali para se informar corretamente, a gente precisa ser esse multiplicador de conteúdos positivos, de conteúdos educativos, não hesitar em denunciar perfis e postagens que promovem violência, que promovem desinformação, sermos ativos mesmo nesse papel de combate, que adotar essas boas práticas, com certeza, vai contribuir para um ambiente mais seguro, transparente, respeitoso, e isso beneficia todos, né? Não só as instituições, mas os usuários também. Então, ser um usuário consciente valoriza a transparência, né? A gente se faz partícipe, né, da construção de um ambiente digital mais ético e colaborativo. Ainda sobre o usuário, mas aí mais especificamente falando de servidor, tem uma parte que é bem interessante no nosso guia, que a gente fala sobre a importância do servidor propagar a mensagem da instituição. E muitas das vezes não tem nem noção da importância disso, de como uma curtida, compartilhar um conteúdo é tão importante, né? Para a gente multiplicar a mensagem da instituição. Porque o sucesso da comunicação nas redes, ela não depende apenas dos canais oficiais,
né, também do engajamento do servidor. Então, quando um servidor interage com a publicação da instituição, ele fortalece o alcance da mensagem, ele reforça a referência do órgão e demonstra também seu sentimento de pertencimento, né? Cada servidor é um agente fundamental na divulgação de informações sobre ações institucionais e o envolvimento ativo nas redes sociais, com certeza, contribui para que a sociedade compreenda melhor o papel da instituição que ele atua. Então, a gente reforça a importância desse engajamento dos conteúdos, para quem, claro, está ali mais presente e que quer ser esse usuário do bem que nós falamos, de compartilhar informação, e a gente reforça a importância dele ser esse agente multiplicador. E para fechar esses 4 grandes capítulos, a gente traz um manual prático do Instagram, um Instagram na prática, desde a criação da conta, desde a criação do perfil. A gente entende que muitas pessoas, né, elas têm os usuários que já são familiarizados com a rede, tem aqueles que estão ali, mas usam basicamente para se informar, né? Às vezes até por não saber mesmo usar. E aqueles que não estão, por, claro, opção pessoal, mas às vezes também porque não sabem, não têm conhecimento da plataforma. E esse manual prático, ele sem dúvida, ele é útil para todos esses perfis, tá? Porque ele traz dicas de formatos de conteúdo, traz dicas na hora da postagem, tanto feed quanto story, e vai ser certamente muito acessado aí e muito útil para quem quer melhorar a sua presença no Instagram. O guia é uma produção da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, da Coordenação de Publicidade e Redes Sociais, todo pensado e criado por nós, projeto gráfico, conteúdo. O processo de criação foi baseado numa linguagem simples, produto fácil de ler, porém um produto rico e robusto em conteúdo e informação. O projeto gráfico foi criado para o usuário abrir e acessar no celular e ler com tranquilidade, com um tamanho de fonte adequado para isso, visual, limpo, organizado, bastante elemento visual. Então, um material criado considerando a finalidade dele, que é um produto online, ele não é impresso. E ele já está lá disponível no portal do tces.tc.br e também na bio do nosso Instagram, @TCE Espírito Santo. Aproveite e segue a gente lá. Gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas esse case, ele reúne muitos atributos fundamentais que um bom conteúdo tem que ter, pelo menos na minha opinião, que são contexto de mundo, né? Necessidade, busca por resolução de problemas e formato adequado aos hábitos de consumo do público-alvo. Se você quiser conhecer e baixar o Guia de Boas Práticas de Redes Sociais do TCE Espírito Santo, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição do episódio. Eu espero que esse case tenha te inspirado a realizar ações semelhantes aí na sua instituição. Você já sabe, se tiver algo bacana que queira me contar, você já sabe onde me encontrar. Eu agradeço demais a Clarice Escárdua e a toda a equipe super querida do TCE Espírito Santo por mais esse case inspirador. Eu deixo para vocês meu grande beijo, um forte abraço e até o próximo episódio ou podcast do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.